Muito obrigado. E então, o que é que querem deste velho? Senhor, pode falar. Estava a perguntar o que é que querem deste velho professor? O que é que eu posso ajudar? Eu vou começar fazendo uma pergunta para o senhor e depois nós vamos, né, como o senhor gosta, abrir para que todos possam participar dessa roda de conversa. Então, para começar, né, a gente sabe que o senhor tem viajado muito por esse nosso Brasil, né, e propagado essas ideias lá da Escola da Ponte, inspirando várias instituições aqui no nosso país. E, inclusive, muitas instituições estão até mudando as propostas pedagógicas, tendo a Escola da Ponte como um exemplo. Então, a gente gostaria que o senhor começasse falando sobre essa experiência no Brasil, né, relacionando essa experiência com esse momento atual que nós estamos vivendo, e quais são as demandas e as necessidades, né, para a educação. Muitas perguntas dentro de uma pergunta, mas vou tentar ser sucinto para depois ouvir outras perguntas. Eu realmente conheço muito bem o Brasil. Não direi que conheço as cidades, conheço centros de convenções, escolas, congressos, mas conheço muito bem. Barbacena conheço muito bem, conheço toda essa região. Eu fui mineirinho durante 4 anos, fazia muitas vezes aquela estrada, enfim. A ponte aconteceu há 44 anos. Antes de vós teres nascido, aconteceu. E aconteceu de um modo que ainda hoje estou para explicar. Nós tínhamos saído de uma ditadura de 48 anos, o Salazar. A Escola da Ponte ficava num lugar muito conservador, um catolicismo muito mais conservador do que a sede do Vaticano. E estava no período da contra-revolução dos escravos. Contra-revolução. Ninguém sabia que o Piaget existia, o Vygotsky. Ninguém falava disso. Mas eu já levava muitos anos de professor, dando as minhas aulas do modo melhor que eu podia, bem planejadas, bons materiais, mas sempre com uma sensação estranha. Porque eu trabalhava muito bem, eu era muito apreciado, os inspectores mandavam os estagiários ver as minhas aulas. Ficava todo vaidoso, porque era um símbolo para aquela gente. Portanto, eu era um professor de dar aula. Como eu tinha vindo da engenharia, eu nunca fiz pedagogia, eu vim para professor quando ia ser engenheiro, eu era muito rigoroso. Não quer dizer que os professores não sejam, mas é bem diferente. Então, quando eu cheguei à ponte, eu já ia com vontade de deixar de ser professor. Porque quando nós vamos para professor, nós vamos por uma de duas razões. Ou vamos por amor ou vamos por vingança. E eu confesso que eu fui por vingança. Eu queria vingar-me daquilo que eu fui enquanto aluno, porque fui maltratado, excluído, eu nasci num cortiço, meu pai estava preso, vocês imaginam a cena. Bom, então eu não me conseguia vingar. Claro que eu fiquei por amor, não é? Mas na ponte encontrei uma turma de lixo, chamavam lixo seres humanos, que eram jovens que já tinham reprovado 5, 6, 7 vezes. Estavam na primeira série e não sabiam ler. E o que sabiam era bater nos professores. A professora que a substituí foi 2 vezes para o hospital, partiram-lhe um braço e a cabeça. Portanto, perguntaram para eu ser homem se eu podia ficar com aquela turma. Eu disse, pronto, fico, mas eu já ia muito prevenido e não fiquei sozinho. Juntei-me com 2 colegas professoras que faziam a mesma pergunta que eu fazia. Porquê é que eu dou aula tão bem dada e há sempre alunos que não aprendem? Que diabo? E a Constituição da Federação diz que a educação é um direito de todos. Está lá escrito. No Brasil, no artigo 35.
E eu negava o direito à educação a muita gente. E eu trabalhava bem. Então, nesse dia, juntei-me com outras duas e descobrimos a resposta. Se eu dou aula e eles não aprendem porque eu dou aula. E ficamos na mesma, porque só sabíamos dar aula, claro. Então, foi um caminho muito longo. Eu estive na Ponte 30 anos, 30, até chegar a 2004 e sermos a primeira escola autónoma do mundo, ensino público. Fez um contrato com o Ministério. Autonomia pedagógica, administrativa e financeira. E, para além disso, é a melhor escola do meu país e uma das grandes referências do mundo. Quando vim para o Brasil, eu vinha com o meu etnocentrismo, não é? Europeu, pensava que lá é que no hemisfério norte é que acontecia tudo, nos Estados Unidos, na Europa e tal. Quando cheguei aqui, em 2001, levei um banho de humildade. Eu encontrei professores mal pagos, mal vistos, com estatuto apreciado e que queriam melhorar-se. Então, aí juntei-me com professores. A primeira escola onde eu trabalhei foi na Fundação Síndrome de Down, de Campinas, onde eu morei um ano. Depois fui para São José dos Campos e, entretanto, trabalhei com a Amorim Lima, de São Paulo, com a Campos Sales de Heliópolis. Depois fui para São José de Rio Preto, para a Maria Peregrina. Depois fui para o Sul, para Lajeado. Depois fui para Natal. Depois fui para Belo Horizonte. E depois fui. Cerca de 100 escolas, mais de 100, no Brasil, têm como referência a ponte e trabalham como na ponte. O que é mau? Porque a ponte foi há 44 anos. Hoje é um fóssil pedagógico. É um lugar onde as pessoas vão ver como é que se faz o paradigma da aprendizagem. Porque aquilo que aconteceu há 44 anos na ponte aconteceu com cerca de 50 anos de atraso. Portanto, a ponte já estava atrasada. Porque passamos do centro no professor para o centro no aluno. Quem disse isso? Maria Montessori, Claparède, de Crowley, John Dewey, Steiner das Waldorf, Freinet. No princípio do século. Nós só conseguimos isso em meados da década de 70, portanto, mais de meio século de atraso. Hoje, eu olho para trás e vejo que houve duas escolas que foram além da ponte, ou seja, inovaram, porque a ponte fez a mudança. Mas mudança não é inovação, é mudança. Depois, aqui no Brasil, o projeto Âncora. O projeto Âncora, que foi extinto no ano passado, o projeto Âncora foi mostrado em vários países da Europa, na Índia, nos Estados Unidos, em todo lugar. Considerado um dos 10 melhores projetos do mundo no século XX. Acabaram com ele. Depois, a Escola Aberta de São Paulo. Ainda funciona. Se quiserem visitá-la, basta que me enviem um e-mail e eu vos conduzo para lá. Por que é que eu falo destas duas? Porque a ponte marcou um tempo. Não pode ser referência hoje. Não pode. Eu já fiz o luto. Só que eles ainda não mataram o pai. Psicanaliticamente ainda me chamam, eu vou lá, é uma chatice. Mas eu consegui, eu não. Equipes conseguiram fazer escolas muito além da ponte. E neste momento estou a morar no Distrito Federal a produzir as primeiras comunidades de aprendizagem do mundo. As primeiras. Porque não há comunidades de aprendizagem. Não há. Se quiserem falaremos sobre isso. A partir da ponte e a partir da inovação produzida no Brasil, com um referencial teórico brasileiro. Alessandro Serchai, Eurípides Barçanufo, Niso da Silveira, Agostinho da Silva, Lauro de Oliveira Lima, Paulo Freire, Milton Santos, Florestan Fernandes, Maria Nilde Mascalani, querem que eu continue, é tudo brasileiro. Não quero gringo para nada, muito menos a ponte. Claro, a gente depois vai ler umas coisas de Edgar Morin, do Papert, das comunidades de prática, vamos ler Maturana, vamos ler, enfim, alguns assim, poucos, porque aqui no Brasil é onde estão os melhores projetos do mundo e os melhores teóricos do mundo e os melhores professores do mundo. Por isso é que eu estou aqui, ninguém me tira daqui, nem morto. Eu aqui aprendo.
Eu estive até há uma hora atrás. Hoje já estive várias horas nesta conversa, assim. Estive com 250 professores que estão neste momento a trabalhar como na ponte, praticamente, e que a partir de julho vão criar uma rede mundial, porque eu tinha professores da Austrália, dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil, de todo lugar. Criar uma rede de comunidades de aprendizagem. É. Então, pronto, já falei muito, não sei se isto vos interessa. Fazer perguntas. E não me deixeis falar muito. Professor, nós vamos passar para alguém, né, que queira fazer uma pergunta para o professor, aberto agora, por favor. Quem quiser, só abrir o microfone e perguntar. Eu tive muitas vezes na Estadual de Minas Gerais, muitas, e no FR também. E aprendi bastante por aí, em vários campos. Mas acho que no vosso eu nunca fui. Eu fui a Barbacena muitas vezes, mas acho que no vosso nunca fui. Já fui? Então, é que são tantos. Eu fazia 300 palestras por ano, antes de começar a pandemia. 300, mais ou menos. 300 voos. Não, 600 voos, 300 palestras, era uma coisa louca. Ainda bem que veio a pandemia, ou melhor, ainda bem, viram. Vamos lá. Bem, Boa Ninguém tem noite, pergunta? Boa noite. Nilda? Thelma. Oi? Sim. Boa noite, professor. É uma grande emoção falar com o senhor. Eu estive numa palestra sua aqui em Barbacena e uma das frases que eu mais me lembro do que você disse foi quando perguntaram como você conseguiu fazer, né, transformar a Escola da Ponte, não acontecendo ali as divisões que acontecem com o currículo. Aí você respondeu assim, eu menti, simplesmente menti. E ficou na memória, né? Então, eu queria fazer uma pergunta sobre as comunidades de aprendizagem. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais. Eu já assisti uma webconferência sua falando, eu gostaria só de saber mais. É isso. O que eu te posso dizer não é o que está nos livros. O que está nos livros tu sabes ler, não vou falar do que está nos livros. Posso falar-te daquilo que eu estou a fazer. Eu tenho uma construção teórica que vem de um livro do Lauro de Oliveira Lima, chamado Escola de Comunidade, é um livro da década de 1960, que vem do Simon Papert, do Castells e do Siemens, das tecnologias digitais, e que vem, do paradigma da comunicação. E que vem do Paulo Freire, é evidente, porque o centro na escola da ponte é o aluno. É o aluno que decide, é o aluno que faz, é o aluno... Mas o centro não é o aluno. O centro é a relação. Nós aprendemos na intersubjetividade. Vygotsky, Brunner, acho que conheces. Freire foi um visionário. O problema é que ele não era professor, ele era titular de um curso de Direito, porque, ainda bem, porque ele é um homem que definiu tudo o que havia para fazer, mas entenderam-no mal. Bom, também trabalhamos os princípios da aprendizagem dialógica do Ramon Flecha, mas não fazemos aquilo que está a ser feito aqui no Brasil, que não são comunidades de aprendizagem, são escolas onde continua o paradigma da instrução, a aula, turma, tudo isso, onde se põe uma biblioteca tutorada, uma tutora literária, um projeto, isso é um paliativo do velho modelo. Então, comunidades, como nós entendemos, são agregados humanos, partimos de um axioma, escolas não são prédios, escolas são pessoas. E, portanto, a partir daqui, desde há mais ou menos 5 anos, há 5 anos eu estive com o Renato Giannini, como ministro, no grupo de trabalho da inovação. E eu conheci vários projetos. E a partir daí comecei a trabalhar com educadores de muitos lados, muitas partes do Brasil. Uns são daí perto, Juiz de Fora, e por aí vai, Belmiro Braga, por aí. Trabalhar com eles
desenvolvendo uma prática com a fundamentação que eu vos falei, e que depois, se quiser, eu dou, através de e-mail, dou-vos os contactos para vós lerdes. Portanto, eu me proíbo de falar do que está nos livros. Portanto, acho que não está a estar aqui. Eu falo da minha prática. Samara, puderes desligar o microfone, Samara, eu agradeço, não? Ouvimos duas coisas ao mesmo tempo. Samara tem o microfone ligado, tá? Obrigado. É isto. Estava a dizer que trabalhei com várias pessoas e agora, há cerca de 1 ou 2 anos atrás, entrei num projeto de política pública, de criação de uma rede de comunidades. E aí fui um pouco mais longe. Começámos a criar a partir daquilo que nós chamamos célula familiar, criando, agora vou falar de conceitos que ainda não estão publicados em livro. Não estão, em lado algum. A partir da célula familiar, criamos círculos de vizinhança. Eu vou dar um exemplo. Num lugar aqui rural, bem longe, onde as crianças tinham que se levantar 4h30 da manhã, para andar assim 1 quilómetro por estrada de terra, até chegar a um ponto de ônibus e esperar o ônibus que passava por volta das 6, para chegar à escola às 7h20 e depois voltar outra vez e tal. Não é preciso isso. Aliás, em nenhum lugar do Brasil é preciso ônibus escolar. Em nenhum. Então, olhando para o que o Anísio propõe, da escola-parque, escola-classe, olhando para aquilo que o Darcy propõe, do CIEP, nós trabalhamos um modelo de círculo de vizinhança que vem de 4 influências fundamentais. Primeira influência, comunidades indígenas. As comunidades indígenas brasileiras dão lições de educação dos seus filhos. Eu gostaria que as faculdades de pedagogia levassem assim um semestre os alunos para uma comunidade chavante, uma comunidade... Bom, levai-os para lá e ver como é que as famílias educam os seus filhos. Segunda influência, africana. Porque aquele provérbio africano que é preciso uma tribo inteira para educar uma criança, é bem verdade. Mais do que isso, os africanos têm um toque de sensibilidade incrível, que também pode ajudar. Terceiro critério, qualquer escola de novo tipo, comunidade de aprendizagem, tem também de colher ensinamentos na autonomia, na fraternidade, na solidariedade das favelas. As favelas são autónomas. Claro que eu não aprovo o tráfico nem a prostituição, mas elas são autónomas. Também não aprovo as milícias, mas elas são autónomas. E quarta, a tecnologia que os europeus e os asiáticos trouxeram para cá. Então, com estas 4 influências, nós produzimos dispositivos. A nível curricular, estabelecemos que não há um currículo único, ao contrário daquilo que a Base Nacional diz. A Base Nacional é um documento espúrio, não é para se fazer. Aquilo é uma coisa que... tem uma introdução ótima. A introdução é maravilhosa. Fala-nos de competências, educação integral. É lindo, é um poema. Mas a base, desculpai a expressão, é uma bosta. Ponto, acabou. E então, como é uma bosta, eu digo coisa pior, mas eu sou bem educado. E, portanto, só digo isto. Basta dizer que eu fui para o Conselho Nacional de Educação, para a audiência pública, e provei por A mais B, porque eu sou professor de teoria de currículo, eu sou professor da Escola da Ponte, ok? Eu provei por A mais B que aquilo não servia para nada. Depois fui para o Senado, a convite do Cristóvão, e lá provei, perante o Ministério da Educação, que aquela base é uma base que não serve para nada. Então vamos adiante. 3 dimensões curriculares. Na comunidade de aprendizagem há 3 dimensões curriculares. A dimensão da subjetividade, a dimensão da comunidade e a dimensão de consciência planetária, onde entra o Covid-19. Ok? Vamos lá. Querem algum exemplo assim destas 3 dimensões curriculares? Sim? Então vamos lá. Primeiro exemplo, vou dar um exemplo português e um exemplo brasileiro, tá bom? Primeiro exemplo, português. Um aluno com 9 anos, trisomia 21, porque a Escola da Ponte atendia toda a gente, que os outros jogavam fora. Aluno que não aprendia, estava nas outras escolas, vinha para a Ponte. Não havia, naquela altura não tinham inventado os TH, TDH, nem havia Ritalina. Então, é burro, não aprende, vai para a Ponte.
Aluno com autismo, espina bífida, paralisia cerebral, tudo ia para a ponte. Aluno que matava professor noutra escola ia para a ponte. Tudo estava lá tudo. E nós fazíamos dele gente. E esse aluno tinha trisomia 21 e já tinha andado por 2 escolas e não sabia ler nem o nome dele, nem contar até 5, com 9 anos. Depois de passar por 2 escolas, trisomia 21, síndrome de Down. Bom, era um caso bem complicado. Eu olhei para o relatório de psicologia dizia que eu nunca iria aprender a ler. Nunca. Profecia autorrealizada, não é? Eu acho que há psicólogos que deviam dar um murro, porque como é que se pode escrever uma coisa destas? Bom, dizia para ajudar a apertar botões de camiseta, apertar cadarços, aquelas coisas. Olhai, no currículo de subjetividade, nós fazemos perguntas baseadas nos 4 pilares da educação da Unesco, do Taylor. E a primeira pergunta que se deve fazer é: o que é que tu queres saber? Para se construir um projeto de vida. O que é que tu queres ser? O que é que tu queres fazer? Não é? São os 3 pilares, depois tens de aprender a conviver. Só que eu não perguntei o que é que tu queres saber, nem o que tu queres fazer. Eu perguntei-lhe o que é que tu queres ser. Porque eu não queria fazer nada. Eu não queria saber nada. Eu queria ir embora. O que tu queres ser? Mas atenção. Sempre que eu estou no chão da escola e pergunto a uma criança o que é que tu queres fazer, o que é que tu queres saber, a resposta é esta. Tio, eu posso dizer... Vocês escutaram bem. Tio, eu posso dizer o que eu quero. Já viram o mal que se faz às crianças? Que se destrói tudo o que é curiosidade? Que se proíbe de perguntar? Eu não consigo falar disto sem me emocionar, me revoltar. Bom, eu perguntei-lhe o que é que tu queres ser? Não quando for grande. A gente quando pergunta quando for grande está a xingar a criança. A criança é, não vai ser quando for grande. É. E ele olhou para mim e perguntou-me, tio, eu posso dizer o que eu quero ser? Sim, queres. Ele disse, eu quero ser goleiro. Meus amigos, um aluno que comigo, que fui tutor dele, com 9 anos, que não sabia ler nem escrever, construí com eles um projeto de vida. Um roteiro de estudo para ser goleiro. Claro que envolveu matemática, língua portuguesa. Ele aprendeu a ler em 3 meses. A ler e a compreender tudo que lia. Toda a matemática. Fez em 3 anos o fundamental. Depois fez um técnico profissional. E agora, se quiserem comprovar que eu estou a falar a verdade, podem ir ao Mr. Google, à internet, depois da conversa, e vão abrir assim, final do Campeonato Europeu de Futebol de Salão, 2018. Foi Portugal e Itália. Ganhou Portugal, claro. Vão ver quem é o goleiro da Seleção Nacional Portuguesa que ganhou o campeonato. É o André. Então eu tenho motivos para ser vaidoso e orgulhoso. Mas vamos dar um exemplo brasileiro. Chega uma menina, 9 anos também, e eu perguntei, o que é que tu queres fazer? E ela, não quero fazer nada, você não é meu pai, manda-me embora. Ok. Ela já tinha passado por muitos lugares. Aí eu perguntei, o que é que tu queres ser? Ela, quer ser rapper. Rapper? Cantora de rap. Eu olhei para ela e disse, eu posso te ajudar a ser rapper? Ela olhou para mim, assim como quem olha para um extraterrestre, e disse, tio, o tio é mesmo professor? Eu sou. E quer-me ajudar a ser rapper. Também é para isso que servem os professores, para ajudar a ser. Primeiro roteiro de estudo, meteu dança, composição escrita, rap é falar, dançar, é isto. Meteu tanta coisa a partir da arte. Depois ela precisou de fazer uma microempresa de produção de espetáculos de rap e passados 4 anos, com 13 anos de idade, foi participar na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, ao lado da Carol Conká. É uma das maiores homicidas do Brasil, chama-se MC Sofia. Ainda há pouco a ver no Fora de Horas. Dá para entender de que estou a falar? Porquê? Porque essa mocinha é de classe F. Currículo de comunidade. Entra um jovem numa escola brasileira, agora vamos só falar de Brasil, Portugal não vale a pena. Numa escola brasileira onde eu estava, entra um jovem e vai ajeitando a camiseta por trás. Eu vi que ele tinha um 38, daqueles que ele ia para matar alguém. Eu trabalhei assim muito próximo de favelas sempre, era mais um. Meteu, pousou e o funcionário disse, cuidado que ele vem armado. Então, deixa estar. Ele entrou, eu fui recebê-lo, calma, sentei, eu conversei e tal. E a partir de certa altura,
consegui estabelecer o diálogo com ele. Eu perguntei-te, estás assim tão zangado porquê? Ele disse, olha, eu até posso não ir pegar esse indivíduo e tal, mas olha, hoje eu não pude tomar banho, sabe? Assim, não tomaste banho porquê? Porque faltou água. Você sabe que quando falta água, os prejudicados são as comunidades. Eu disse, pois é. E então, ele deu uma risada, mas amanhã vamos ter água. Eu disse, como é que tu sabes? Nós hoje à noite vamos à cidade, vamos queimar 2 ou 3 ônibus. Eles vão pôr água amanhã. E eu continuei a conversa. Então, quantos ônibus vais precisar de queimar durante a vida para poderes tomar banho? Ele, o que é que quer dizer com isso? Então, porquê é que tu não poupas a água? Ele, não posso, não. Não, água da chuva. Pau, apanhei. Ele ficou curioso. Como é que é isso da água da chuva? Então, quando não tiveres da outra, tens a chuva. Bom, eu vou passar à frente 3 anos. Ele tinha 15 quando eu o conheci. Com 18 anos, ele estava a fazer acesso à universidade, fazer o Enem. Tinha criado 2 microempresas de produção de sistemas de recolha de água de chuva, estava rico, fora do tráfico, ajudou a irrigar as hortas comunitárias, resgatou um córrego que estava muito poluído. Vocês nem imaginam o que ele fez para aquela comunidade. Currículo de comunidade. Era uma necessidade da comunidade. E o projeto é a partir de necessidades, desejos, sonhos. Projetos são assim. Não é o professor fazer projetos para os outros. O professor tem que construir projetos com os outros. A partir dessas necessidades, esses problemas. O professor não tem nada que planejar a aula. A aula é inútil, não se aprende nada. Tem que fazer o outro planejar. Tem que ensinar o outro a planejar-se. A saber gerir o tempo, a saber gerir recursos, a saber gerir espaço, a saber autónomo, a saber ser crítico, autocrítico, senso crítico. Tem que autonomizar, não tem que preparar projetos para ninguém, nem fazer planejamento de aula para ninguém. O professor não tem que dar aula, tem que fazer roteiros de estudo, onde depois, fazendo mediação pedagógica, leva a que o jovem, ou o adulto, ou quem for, parte da informação colhida para produzir conhecimento e pôr o conhecimento numa ação, desenvolvendo competências. E depois, na realização dessas competências, criar evidências de aprendizagem para um portfólio digital em avaliação formativa contínua e sistemática. Então, trabalhamos tudo isso em círculos de vizinhança. Esqueci-me do currículo da consciência planetária. Pode ser este. Uma criança de 9 anos, olha, hoje só estou a falar de gente de 9 anos, pronto, não, vou até de 15. Uma jovem de 9 anos chega e no meio de um encontro com o tutor, ela diz, estou preocupada porque eu estive a ler numa revista que o ser humano corre risco de desaparecer na Terra, porque, enfim, as águas do mar vão subir, o degelo está a acontecer, o buraco de ozono está a aumentar, a Amazónia está a ser destruída, ela preocupada. E a tutora perguntou, e qual é o problema? É que eu vi que a NASA, sabem o que é a NASA? A NASA é que manda lá os foguetões para o espaço, para a Lua. A NASA está à procura de um planeta onde os seres humanos possam viver quando não for possível viver na Terra. Partiu aí para um projeto de consciência planetária. É um problema que a extinção da espécie humana é um problema brasileiro, como é da China, como é dos Estados Unidos, como é da Austrália, de todo o país, de todo o mundo. Agora, o projeto que ela fez, passados 4 anos, aos 13 anos, ela foi convidada pela NASA, foi para Washington levar um projeto de vida sustentável humana no outro planeta. Ela aprendeu o fundamental todo, o ensino médio todo e várias áreas do ensino superior, na área de física e outras que tais, com 13 anos. Esta criança é de classe F. Ora bem, posto isto, eu estou a falar de escolas de excelência académica com inclusão social, onde não é preciso ir para dentro de um prédio. O prédio não vai implodir. Vamos aproveitar o prédio da escola e salvar os professores. Não vamos dispensar os professores são indispensáveis. Indispensáveis. Atenção, o professor de dar aula, esse pode ser dispensado, porque agora há faculdades que já usam robôs, despediram os professores. O ensino particular com esta pandemia despediu professores, está a contratar a inteligência artificial para fazer a transmissão do conteúdo. Para que é preciso professor? Mas nas nossas comunidades de aprendizagem, eles são indispensáveis. Porquê? Vamos lá ver. Voltando ao início para acabar, que já vai longa a resposta.
em cada círculo de vizinhança, nós geramos autonomia. Ou seja, qual é mais lógico? Que numa área rural, que fica muito longe, que é preciso um ônibus para andar 2 horas, onde há cerca de 30 crianças e jovens em idade escolar, qual é mais lógico? Que venham as 30 crianças e jovens para a cidade, gastando um tempo, gastando gasolina, poluindo, cansando-se, ou ir um professor lá? Qual é mais lógico? Ir um professor lá à comunidade ou vir a comunidade toda lá para dentro de uma escola, prédio? Para quê? O que é que ele vem aprender dentro do prédio que não pode aprender lá? Se ele lá tiver internet, por exemplo, se ele lá tiver um professor, tutor, se ele lá tiver tudo, e se ele lá tiver pessoas que se solidarizam com ele, comunidade de aprendizagem, agregado humano, que partilha valores, um território físico e virtual, que define princípios de ação e o desenvolve a partir de projetos comunitários, projetos de subjetividade e projetos de consciência planetária, recorrendo ao virtual e ao presencial. Por isso é que essas unidades produzidas, aquilo que as pessoas dizem que não conseguem alcançar os alunos, no Brasil mais de metade deles não conseguem alcançar. Ou se conseguem, eles não têm recursos que suportem o conteúdo e aquelas coisas que eles mandam. Não. Estas não precisam disso para nada. Elas aprendem continuamente, não pararam de aprender. E, portanto, ao aprender, eles estão a cumprir a Constituição, a Lei de Diretrizes, o ECA. A comunidade de aprendizagem é um construto e tem base legal e base científica. Se quiser saber mais sobre isto, eu aconselho-os a participar do segundo projeto de formação, o primeiro está agora a acabar, do segundo projeto de formação, Aprender em Comunidade, que nós estamos a desenvolver. É cerca de 1 mês e meio de formação, mas é uma formação que começa por fazer. Não é blá blá blá, Piaget, Vygotsky, blá 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 blá, isso não adianta nada. Porque a formação, ela é isomórfica. O modo como se aprende é o modo como se ensina. E não vale a pena estar a mandar teoria para as pessoas que elas depois... A gente pode falar de métodos ativos que elas vão fazer métodos inativos dando aula. A gente pode falar do Piaget e do Vygotsky, que eles quando chegarem à sala de aula, o Piaget não está lá e o Vygotsky fugiu. Então, temos que partir dos problemas das pessoas, elas sabem dar aula, valorizar o dar aula, valorizar o saber dar aula, que é uma competência básica, para, através da formação, estou a convidar-vos, já perceberam, através da formação, num mês e meio, passam do centro no professor para o centro no aluno. E a partir desse momento têm uma base concreta para entrar, não no paradigma da aprendizagem, que é o centro no aluno, mas no paradigma da comunicação e intersubjetividade. Aprendemos uns com os outros, mediatizados pelo mundo, blá, 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 blá. Ok? Pronto. Há um tempo atrás eu ouvia dizer, Paulo Freire fora das escolas. Eu dizia, meu filho, como é que ele pode ser se ele nunca entrou? Eu nunca via Paulo Freire nas escolas. É uma coisa louca. Está tudo doido. Bom, já falei demais, vocês prometeram-me que não me deixavam falar tanto. Mandai-me calar, eu não estou mais para. Vá lá, mais perguntas. Aberta mais perguntas? Eu quero falar. Professor, é uma honra, senhor, tá? Se eu ficar emocionado aqui, você não liga, não. Deixa eu lhe falar. Vendo o senhor falar agora, eu lembrei daquele seu livro, Dicionários de Valores, né? E o senhor fala que muitas das vezes nós temos que escolher os valores, né? Escolher os valores que a gente quer assumir, escolher os valores como a gente quer ser como pessoa, escolher os valores como que a gente vai ser um professor, né? E estou no 5º período de pedagogia, tenho 38 anos, estou me redescobrindo agora na pedagogia e queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão do novo professor, né? Esse professor que está agora dentro dessa academia, dessa turbulência de informações que a gente está vivendo, e como redescobrir, né? Como sair da faculdade depois e ir para uma sala de aula diferente, porque a gente está muito acostumado com tudo, essa questão do sistema, né? Igual você falou, Piaget, Vygotsky, e aí não fica dentro da gente a essência que é
ser o professor. Eu acho que muita gente faz o curso, ou até eu mesmo posso falar que estou fazendo, com essa questão muito marcada de conhecer tudo sobre a questão de Piaget, de Vygotsky, mas não me descobrir como professor, sabe? Então, assim, queria que você falasse um pouco sobre essa questão de descoberta desse professor, desse novo milênio que está chegando, dessa nova era que está chegando, porque depois dessa pandemia nós não vamos ser os mesmos, por exemplo, assim, acredito que eu não, mas, né, e queria que você falasse um pouco sobre isso. Obrigado. Nada. Pois é. Muita gente faz essa pergunta. Às aulas, regressar às aulas, que é um disparate, não é? Há escolas que eu conheço em que, perante as condições que se estabeleceram, apenas cabem 4 alunos em cada sala. 4. Então, é um disparate. Para além de que, na França, ao fim da primeira semana do retorno às aulas, 70 escolas fecharam por causa do contágio. E o contágio com a criança, ela levou para casa e a avó morreu. Quer dizer, é uma responsabilidade incrível. Agora, quando pergunta que tipo de professor, que tipo de trabalho depois da pandemia, eu vejo 3 tendências. 3. A primeira é voltar a dar aula, porque, infelizmente, as secretarias e o Ministério, enfim, nem vou comentar, que é para não dizer besteira, mas o que me surpreende é que a Lei de Diretrizes e Bases, ela foi essencialmente criada por Darcy Ribeiro e Florestan Fernandes, ok? Que eram escola-novistas. Então, como é que, sendo o centro no aluno, e a lei estabelecer isso, as escolas continuam a ser no professor do aula? Pior do que isso, qualquer projeto político ou pedagógico das escolas tem lá os Piagets e os Vygotsky e os Montessoris e os Dewey, tem lá tudo isso. Ou seja, escola novismo, centro no aluno. E o que é que as pessoas fazem? Centro no professor. Quando eu fui trabalhar na universidade, eu fui assistir a uma aula. Eu já te digo quais são as outras 2 tendências que têm a ver com a definição do perfil do professor. Mas eu fui assistir a uma aula porque uma colega me pediu, e como eu já não dava aula na época, eu fiquei espantado como é que numa faculdade de pedagogia ainda davam aula. Claro que isto foi em 1980 e tal. Hoje certamente ninguém dá aula, não é? Porque, e o que é que eu vi? Que a professora, uma colega minha, falava da Montessori, do Claparere e tal, o centro é o aluno, o centro é o aluno. E eu no final perguntei-lhe, olha lá, o centro é o aluno? É. Então, mas tu estás a dar aula centrada no professor? Tu és esquizofrénica, é? Ela riu, enfim. Mas pior ainda, é que quando eu entrei propriamente no trabalho e quis fazer com eles a negociação da avaliação, eles me disseram que havia um TCC. Eu perguntei, o que é este TCC? Eles trouxeram meia dúzia. E eu estive a ler, eram todos iguais. Naquela altura não havia computador, era Xerox. Só mudava a capa. A capa era o nome de cada um, era diferente. O resto era tudo igual. Era tudo papel químico, na altura. E era assim, e Piaget disse, e Vygotsky disse, eu disse, meus filhos, eu não sou fofoqueiro, quero lá saber o que é que Piaget disse, eu quero é produção de conhecimento, aqui está cópia, porra. Eu também digo que fulano disse, que eu não sou fofoqueiro, eu não digo ao outro aquilo que o outro me diz. Cara. Bom, resultado. Queriam fazer exame, eu disse, não, exame não, uma prova não prova nada, vão fazer portfólio, por aí vai. Bom, foi um desastre para a faculdade, não é? Mas deixei lá, estive lá 5 anos, deixei lá sementes que deram bom fruto. Não por minha arte, mas por arte daqueles que lá ficaram. Onde é que eu quero chegar? É que dessa geração, que é a geração do meu filho, eu tenho um filho professor de matemática, de ensino médio e essa geração, que agora tem entre os 40 e tal e os 50 anos de idade, levaram Portugal ao segundo lugar do PISA na Europa, à frente da Finlândia. Souberam que o último PISA, a Finlândia já não ficou em primeiro. E o segundo país foi Portugal. Não é que eu acredite no PISA, o PISA é uma porcaria. Enfim, mas pronto, é o que está aí, é como a IDEB, é como os índices para a eficiência. São os dados que temos, os índices que temos. A primeira tendência, então, é voltar para a sala de aula. O que
que prova que as pessoas não aprenderam nada. O vírus mostrou várias coisas. A primeira foi que não é preciso um prédio para haver escola. É preciso pessoas. Tão simples. Pessoas que se identifiquem nos valores. Por isso é que é preciso uma matriz axiológica bem definida. E os valores que estão nos PPPs das escolas, que eu leio, já li tantos, são estes. Vamos fazer dos nossos alunos pessoas autónomas, responsáveis. Eu pergunto, como é que se desenvolve a autonomia numa sala de aula? Alguém me quer explicar? Como é que se desenvolve a autonomia numa sala de aula? Valha-me Deus. Isso configura crime de falsidade ideológica. Porque se diz que vai fazer uma coisa e faz-se outra. Numa aula, desenvolve-se heteronímia. É o contrário da autonomia. Então, eu fico preocupado com esse regresso às aulas. Mas pronto. Segunda tendência, e essa me assusta. Devem saber já que, mais que uma universidade, utiliza a inteligência artificial para avaliar. Compraram robôs e despediram professores. Ou seja, professor papagaio tem os dias contados. Auleiro não vai durar muito. Porque há muitas empresas, sobretudo dos Estados Unidos, com tentáculos no Brasil, não é? E no Sul, que estão a preparar tudo isso. As escolas particulares, a maioria, vai passar para o virtual. Não precisa de professor para nada. Qualquer pessoa manda conteúdo. Qualquer uma, basta ter um manual e manda. Para que é preciso um professor? Então eu estou preocupado. Porque o professor é indispensável. A relação é de pessoa para pessoa, não é de pessoa para máquina. Não é o Big Brothers, o Watching e essas coisas que o Jorge Orwell. Enfim. Então, essa segunda tendência me assusta. Porque eu todos os dias vejo na internet. E até falam de inovação. Por exemplo, aula invertida. Aula invertida é uma bosta, não serve para nada. Aquilo, aula invertida é uma coisa que Freire fez na década de 20. Só que não tinha computadores. Tinha ficheiros autocorretivos, os alunos faziam planejamento, iam estudar nos ficheiros, se tivessem dúvidas, vinham ter com o professor. Pronto. Ensino híbrido, outra porcaria. As escolas não cumprem o projeto e enfeitam-se, são árvores de Natal, enfeitam-se de projetinhos. É o projeto da horta, é o projeto da meditação, é o projeto do yoga, é o projeto dos computadores, é o projeto do Reiki-Maparta. Os projetos são outra coisa. Pedagogia do projeto. Quando não há pedagogia do projeto, há metodologia do trabalho do projeto, que aquele velhinho lá em 1905 escreveu, Learning by Doing. Amigos, amigas, há uma terceira via. Mas há uma terceira via que requer de nós um novo perfil profissional. Tá bom? Essa terceira via é aquilo que eu chamo uma nova construção social de aprendizagem. Reparai o que eu digo. Uma nova construção social. Porque esta que nós temos aí, a escola da aula, da turma, da série, da prova, do diretor e tal, ela vem do século XIX. Ela entrou na América do Sul a pedido de Simão Bolívar, quando mandou Lancaster, um inglês, vir cá e nas igrejas educar o povo na monitorização. E ficou. Depois o Pedro II, coitado, teve a infeliz ideia de chamar também essa gente para o Brasil. E a desgraça instalou-se. Quando me falam que a pandemia do Covid-19 matou 50 mil, é lamentável. E a pandemia extrusionista que matou milhões desde o século XIX? Quem se importa com isso? É um genocídio educacional. Mais de metade dos alunos vê negado o direito à educação no Brasil. Mais de metade. Um índice de analfabetismo incrível. No Maranhão, em cada 100 alunos, só um que acaba o ensino médio tem de índice de proficiência matemática aceitável. 1 em 100. Escola de aula. O que é isso? A terceira via é exatamente partir da aula, que é o que as pessoas sabem fazer, e deve-se valorizar a aula, deve-se dar segurança ao professor, para que a partir da aula ele se refaça, que a sua cultura profissional se transforme. Porque o maior obstáculo à mudança sou eu. É a minha cultura profissional e pessoal. É a minha cultura. Ensinar-me a dar aula, eu não sei fazer mais nada. Então, eu convido-vos, esta é a resposta sempre que eu vos darei, convido-vos para participar desse projeto de formação, em que vós fazeis a dialética freiriana,
mas não começais pela reflexão, começais pela ação. Fazeis. Entrais no núcleo de projeto e no dia seguinte estáis nos vossos espaços, trabalhando com tutoria, trabalhando dispositivos de relação, trabalhando coisas que vocês talvez nem imaginem, que já se faz em muitos lugares, mas que agora se vai corporizar em redes de comunidades de aprendizagem. Ou seja, o professor vai ter que reelaborar a sua cultura pessoal e profissional, porque é o maior obstáculo. Mas sendo o maior obstáculo, também é é o personagem central de tudo isto. Eu acredito nos professores, por isso é que quase com 70 anos eu continuo aqui, enquanto houver energia, porque fico muito feliz por ter pessoas como vós, que se digam a escutar este velho, chato, mazinga, e que eu espero que, depois deste convívio, tomem uma decisão ética. Porque inovar é assumir um compromisso ético. Se do modo, concentrados bem, se do modo como eu trabalho, dando aula, turma e tal, se do modo como eu trabalho, não garanto o direito a todos, eu terei o direito de continuar a trabalhar deste modo? Não tenho. Não tenho. Se eu continuar, sou antiético. E os professores não são mentecaptos, percebem isto. Qualquer professor entende isto. Eu pergunto sempre aos professores, vocês como é que trabalham? Eu dou aula, tudo bem, ok. E todos aprendem? Não, leva força, é analfabeto, então vão continuar a dar aula? Ficam calados. Aí eu pergunto, porquê é que dão aula? Eu acho, não acho. Fundamento. Diga-me lá, uma proposta teórica do século XXI. Diga-me lá, um autor que defende a existência da aula. Diga lá. Não há. Não há. Porquê é que se sustenta? Várias razões que não me perguntaram, mas perguntaram eu explicarei. E porque a história da Escola da Ponte, por exemplo, que muita gente vê como uma história cor-de-rosa, de sucesso, que é uma história de sofrimento e resiliência. Eu quase fui assassinado quando descobri que o maior aliado de um professor é o outro professor e o maior inimigo de um professor que faz diferente é o outro professor. Ouviram bem? Uma profissão solitária, individualista, sozinho em sala de aula, competindo. Horroroso isto. Que exemplo nós damos aos alunos. Que exemplo triste. E tudo acontece por imitação. O professor não ensina o que diz, transmite aquilo que é. Quando está sozinho em sala de aula, transmite egoísmo, individualismo, umbiguismo, tudo contrário àquilo que são as competências do século XXI. E eu não estou a criticar o professor. Eu estou indignado com essas secretarias de educação que impõem que haja aula, que haja turma, que haja uma parte que... Só um pormenor, para perceberem como é difícil ultrapassar os burocratas. Eu andei 6 anos a apanhar pancada de todo lado, lá na ponte. Os primeiros 6 anos apanhei vários processos disciplinares, fiquei meio ano suspenso, foi uma coisa louca. Até que eu resolvi. A secretaria quer acabar comigo? Acabo com a secretaria. Fui para prefeito da cidade e acabou a brincadeira. Fui eleito prefeito, acabou. Tão simples. Só que aí eu aprendi muita coisa. Aprendi que não é fácil o trabalho da secretaria. E respeito muito quem está nas secretarias. Respeito. Muito. Só não respeito aos políticos idiotas que nós temos, essas antas que estão ali, tipo Weintraub, essa porcaria que está para aí, que só complica. Bom, adiante. Já fui ameaçado, porque eu tenho uma boca muito grande, falo tudo que me apetece. Nunca irei ter úlcera, nem nunca irei ao psiquiatra, porque eu digo tudo que me apetece. Tudo. Quem gosta, gosta, quem não gosta, põe para lá. Eu já não tenho idade para ser politicamente correto, já perceberam? Falo de bosta, falo de porcaria, coisas que não se fala, não é? É feio, quero lá saber. Adiante. Eu quero é aprender convosco. E para isso eu preciso ser leal convosco. Tão simples. Não há mais perguntas? Boa noite, professor. Tudo bem? Não está tudo bem, tem um aluno querendo falar com o senhor, é o Max. Max, você tem a voz agora.
Obrigado, professora Selma. Obrigado, professor José Pacheco. Muito obrigado mesmo. Você está nos brindando com seu conhecimento. A minha pergunta é simples. Qual o papel? A pandemia, ela revelou outra coisa. Durante essa semana da pedagogia, a gente vai refletir também sobre a infopandemia. Essa chuva de informações e que muitas vezes elas são falsas. Eu estou desenvolvendo uma pesquisa com o professor Valnides sobre fake news à luz da esfera social, partindo do pressuposto do Paulo Freire. Porque o Paulo Freire é o cara que mais sofre fake news, né? A gente dizendo aqui no Brasil que ele implantou o método comunista dentro da sala de aula e tudo, e o pessoal acredita nisso mesmo. Então a gente está fazendo uma análise sobre isso. E a minha pergunta é, qual o papel do professor dentro de sala ou dos novos ambientes que vão surgindo em relação às fake news? Porque você passar ou transmitir o conhecimento já é difícil. Imagina você desmentir o conhecimento, né? Você se driblar toda essa informação que vem. É só isso mesmo, professor. Muito obrigado mais uma vez. Olha, as fake news provocam vítimas que são pessoas acríticas, não têm senso crítico e, portanto, não detectam, não confirmam e consomem, sobretudo nas redes sociais. E realmente isso acontece agora intensamente, dada a necessidade de utilizar muito mais os aplicativos e tudo mais. Na ponte, aquilo que eu considero ser mais relevante não é o facto de eles serem os melhores nas provas nacionais, os melhores no Enem, melhor em tudo, não são. Eles são melhores em tudo. Mas eu tenho pena, porque eu quero que todos sejam melhores, mas pronto. É a formação moral e intelectual e moral. Aquilo que se chama, não é? Soft skills. Desde a primeira hora, são eles que definem as regras de convivência com os professores. Eles instituem dispositivos, a partir da Assembleia, a Comissão de Ajuda, a Caixa de Segredos, tutoria, tudo. São 70 e tal dispositivos, muito neo-behaviorista até. E eles analisam, fazem interpretação de texto, fazem composição de texto, fazem análise do discurso, fazem muito, sobretudo numa educação cidadã. Porque quando eu ouço dizer, nós preparamos para a cidadania, eu digo que isso é impossível, nós educamos na cidadania. Então, a ponte, como outras escolas, ela está organizada de modo que o indivíduo está centrado no ser humano, não é pedagogia, é antropologia. Está centrado no ser humano e esse ser humano, com outros, porque a autonomia é relacional, eles estabelecem critérios, estabelecem regras de convivência, enfim, autonomizam-se. Desenvolvem muito pensar sobre pensar. Por exemplo, quando eu fiz uma experiência numa escola, e eu levei 2 alunos da ponte para uma escola lá em Portugal ainda, no início do 2.0, que era os computadores, década de 80, e depois no início da década de 90, eu ia sempre com alunos para as escolas, não era para mostrar aos alunos, era para eles fazerem aquilo que eu não deveria fazer. O aluno é aluno, não sabe fazer, faz. Quem visita a ponte sabe que são os alunos que mostram, não são professores. Os alunos mostram tudo, que sabem perfeitamente explicar tudo. A metodologia, a organização, eles sabem tudo. Mas eu levava os alunos porque era impressionante. Quando começámos o 3.0, ou seja, a EAD, eu lembro-me na escola de ensino médio, eu levei 2 crianças, uma de 9 e uma de 10 anos. Estávamos a trabalhar com jovens de 16, 17 anos. E fomos fazer pesquisa. Criámos os roteiros de estudo e cada um se pôs no seu computador. 2 jovens, um de 17, 18 ou 16 anos, e os 2, um de 9 e um de 10 da ponte. Ao fim de algum tempo, os 16 e 17 não tinham nada escrito, porque eles tinham um roteiro que tinham de preencher. Os da ponte já tinham acabado. E eu fiquei assim a olhar para aquilo, o que é que se passa? Eu percebi, não basta pôr as pessoas expostas a uma rede social ou uma plataforma digital, não vale a pena. Quando um jovem que não está preparado para usar o pensar sobre o pensar, a metacognição, ele, perante aquele amontoado de conteúdo, ele não sabe selecionar. Primeira questão, primeiro processo complexo de pensamento que ele não usa, o selecionar. Qual é a informação que eu preciso perante esta pergunta? Segundo,
não sabe analisar, não sabe criticar a informação, não sabe comparar diferentes informações, não sabe sintetizar e avaliar, não sabe comunicar. Ou seja, todos estes processos complexos são muito desenvolvidos nos alunos da ponte. Por isso é que eles, se olharem para uma fake news, eu não gosto da expressão inglesa, para uma notícia falsa, eles sabem identificá-la. Eles cruzam com outras notícias, eles vão ver onde é que vem a notícia, qual é o site, qual é a origem, a proveniência, tudo isso. Porque eles têm um uso de cidadania plena. Nós vimos o que aconteceu nas últimas eleições. Foram as fake news que ganharam as eleições. As fake news e o ressentimento em relação a um partido. Mas foram as fake news. Ainda hoje há gente que acredita naquelas contas da historinha, não é? Lá do biberão, de não sei o quê e tal. O que é isto? Porquê? Aqui há um tempo atrás, um amigo, que tu vais bem conheces, ele é um grande palestrante, não vou dizer o nome. Ele me dizia exatamente aquilo que há bocadinho o Marcos falava. Que vergonha as pessoas acreditarem nestas coisas. Que vergonha. Sim. Eu olhei para ele e disse, tu já pensaste qual é a cota-parte de responsabilidade que tens nisso? Perguntei, tu dá aula? Estou lá, não, ele é professor universitário. Dou aula. Tu já pensaste na tua responsabilidade? Estás a lamentar-te de quê? Bom, ficou zangado comigo, claro. Então, olhai, os nossos alunos, no Brasil como em Portugal, não são diferentes dos outros. Os professores são da mesma matéria. Tiveram a mesma formação. Os pais, as famílias são iguais. O que os distingue é o projeto. Porque nós nos escrevemos uma coisa, metemos na gaveta. E eu, quando vou às escolas, eu pergunto a um professor, olha, o que é que diz no vosso projeto político-pedagógico sobre a avaliação? Ninguém sabe. Ninguém leu. Onde é que está o projeto? Deve estar aí. Tá. Pois, está bom. Andamos a brincar com isto. Andamos a brincar com o futuro das pessoas. Deixando que elas sejam acríticas e que consumam baixa informação, que sejam enganadas, que sejam manipuladas. O que é isto? Vamos continuar a dar aula? Vamos continuar a impedir que sejam autónomos? Que tenham senso crítico? É isso que está a acontecer nas escolas da aula. E eu não estou a pôr em causa a competência dos professores. Entendam-me bem. Aliás, eu sou dirigente sindical. Eu fui preso e torturado pelo regime fascista de Salazar por defender o professor. Quando alguém me diz, você está contra os professores? Não estou contra, pô. Eu defendo os professores. Sou dirigente sindical, com muito orgulho. Mas não sou corporativista. Nem defendo mediocridade. Portanto, sou isso. Então é isso. É o projeto. Tão simples. O que mais é que eu posso dizer? Que pelo caminho que leva, a primeira hipótese é que vai ser maioritária e vamos continuar com as fake news aí. Já viram de onde é que vem a prática das fake news, não é? O próprio nome indica. O Fernando Azevedo dizia, Fernando Azevedo, o companheiro do Agostinho e do Anísio, dizia ele em 1956, nem tudo aquilo que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Ele tinha razão. Há uma nova colonização. Está a acontecer uma nova colonização. Uma neocolonialismo. Através das escolas. Através das escolas. É. Eu estive nos Estados Unidos há um tempo. Estive em Stanford, uma extraordinária universidade, mas pedagogicamente são umas antas. Ainda dão aula, têm tudo. Estão muito atrasadinhos. Mais de 100 anos atrás. Stanford. Depois fui para a Khan Academy, São Francisco. Sabem quem é? O Salman Khan, as videoaulas e tal. E ele me dizia, não são videoaulas. Eu fiz aqueles vídeos para os meus sobrinhos, não são videoaulas. Mas aqui chamam videoaula. Pronto. Depois fui para a Quest to Learn, para o One-to-One, em Nova York. Sabem o que é? Gaming. Então, eu vi escolas que não eram escolas, era tudo jogo, eram cassinos, não eram escolas, eram cassinos, era tudo jogo, tudo jogava, era uma festa. Bom, claro que não aprendiam nada, não é? O game é importante, atenção, eu utilizo a gamificação, eu utilizo o ensino híbrido, eu utilizo tudo isso, mas só no início, porque não é assim que se aprende. Então eu deixo-vos uma tarefa de casa, pensar.
Porque se aprende. Quando nós entramos aqui, por que é que uma criança aprende a andar? Por que é que ela aprende a falar? Por que é que ela aprende? Por que é que se aprende? Quando se aprende? Onde se aprende? Com quem se aprende? O que se aprende? Como se aprende? Como sabemos que aprendemos? Se nós pegarmos nisto, e se vós tiverdes, enfim, a infeliz ideia de me convidares para ser, sei lá, professor convidado, eu sou professor convidado de muitas universidades, e posso ser da UEM também, se vós quiseres. Já sei que não vão querer porque eu sou um perigo para a população, não é? Mas se quiserdes, dai-me uma turma de primeiro ano, pedagogia, e ides ver o que acontece. Quando me perguntam, você quer mudar? Não. Eu respeito quem não quer mudar. Quando eu vou para uma escola não muda toda ao mesmo tempo. Mudam aqueles que tomam consciência e tomam uma decisão ética. Não posso continuar a fazer uma coisa que impede que se aprenda. Vou fazer outra. Então, eu trabalho com esses. E eles dizem, e os outros? Os outros, pronto, querem dar aula, que deem aula. A gente tem de respeitar as crenças dos outros. Uma crença não se discute. Depois eles vêm, quando a gente mostrar resultados. Então, meus amigos, eu trabalho em institutos federais, em universidades, faculdades de pedagogia, psicologia, sociologia, e trabalho longe, claro. E agora muito mais, porque eu estou no grupo de risco, não posso andar muito por aí, nem com máscara. Mas, sei lá para o próximo ano, poderei ir até aí, porque também é preciso dar um abraço, dar um beijinho, estar ali, tocar, é indispensável. Mas, à distância, pois, se quiseres, eu falo convosco e a coisa vai. É só uma turminha, o resto continua lá, como não sei como é que vais trabalhar. Não perguntei, nem vou perguntar. Trabalhares como achas que deves trabalhar. Mas deixa-me estar com uma turminha e desver o que acontece. Enfim. Esses não vão das fake news. Diz. Temos mais 3 pessoas inscritas. Então vá lá. Então agora eu dou a voz para a Jéssica Reis. O velhinho está cansado e o velhinho foi mineiro. E naquele tempo eu ia com as colegas à noite para a casa delas, porque elas trabalhavam de manhã, de tarde, elas até iam para o EJA. Então só podia ir à noite. Por volta das 8, 9, ia. Claro, eram 11 horas, os maridos irritados. Então começavam, filha, vamos deitar que a visita deve estar cansada. Ouvia aquilo e ia-me embora, claro. Mas agora sou eu que digo, vamos deitar que eu estou cansado. Mas pronto, não aguento, para lá. 3 perguntas, pronto. Podem fazer as 3 perguntas e eu respondo assim, tá bom? Basta também precisar. Boa noite, professor. Eu realmente fico muito feliz em ouvi-lo. A sua fala, ela gera muitas reflexões. Creio que todos vão concordar comigo que estamos aprendendo demais hoje. É uma honra ouvi-lo mesmo. Sério mesmo. Minha pergunta a Escola da Ponte, ela abrange a etapa da educação básica. Para o senhor, é possível aplicar a metodologia dessa escola nas universidades, em especial na formação de professores? Eu fui convidado para trabalhar em 2 universidades portuguesas, aqui já há muitas, mas em Portugal foi para 2. E ambas foi para a componente da pedagogia, de professores de matemática, história, geografia, ciência, tudo. Eu dava a componente pedagógica. E, portanto, apliquei exatamente a mesma coisa com os adultos. É mais difícil. Porque eles queriam aula. Não vai ter aula. Mas temos direito. Não tem direito nenhum. Acabou. Eu não estou para aturar esta gente que dá aula. Então, eles eram um problema. Claro que com crianças o problema são os pais que pensam, os pais estão com a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu fui sempre assim, vou ser sempre assim. Não é sempre assim, isto é 200 anos, não é sempre assim. Então, é possível no ensino dito superior, como no inferior. Se é um ensino superior, deve haver um ensino inferior. Nunca vi, mas em princípio deve haver. Eu sou muito malandrinho, não é? Portanto, é que as palavras reproduzem cultura. Superior em quê? Valha-me Deus. Um dia talvez a gente vá perceber que quando houve a separação da Igreja e da Universidade, há 1000 anos atrás, passou-se a chamar Sua Santidade ao Papa e Magnífico Reitor, ao Reitor Magnífico. O que é isso?
macacada daquelas coisas. Bom, eu sou completamente oposto a esses ritos que não falam. Enfim, ninguém perguntou nada. Vamos lá. É possível na universidade e na formação de professores, só que é mais difícil. Eu vou dar um exemplo único e bem violento. No primeiro ano que eu trabalhei, eu dava teoria de currículo e tinha uma outra disciplina que era a ligação entre a área de projeto e o estágio. Era exatamente ali onde eu gosto de trabalhar, chão de escola. E eles faziam um trabalho, um relatório de estágio e tal. E eu perguntava aos meus alunos, quando eu fazia trabalho com os meus alunos, na ponte, eu dizia, bom, quanto tempo precisas para fazer isto? Professor, talvez uma semana e tal, mas não precisas mais. Não, uma semana. No dia tal, a gente encontra-se às tantas da manhã e era assim. Combinava e eles cumpriam. O dia e o horário. Ok? Bom, houve duas senhoras, eu lembro que podia ser de outra disciplina, mas eram de educação física. Duas meninas, de 22 aninhos, lindas e tal, mas habituadas àquela coisa da aula, da turma, fazer decoreba, pôr no papel, esquecer. Eu disse, olha, não vai haver exame, é portfólio. E mais, esse trabalho de relatório, dizem-me lá quanto tempo queres. E cada um disse o tempo que quis. Eu disse, mas chega, é esse tempo, e chega perfeitamente. Quase todos foram, comprometeram a entregar até 30 de junho. E elas foram além, acho que foi lá, fim da primeira semana de julho, por aí. O ano letivo lá acaba em junho, lá em Portugal. Bom, eu cheguei ao dia 30 de junho, toda a gente entregou, elas ficaram de entregar até o fim da primeira semana de julho. Perto do fim da primeira semana de julho, antes de sexta-feira, uma delas me ligou, só havia telefone fixo, né? Oh, professor, estamos aqui com um problema, não vamos poder entregar amanhã, foi quinta-feira e eu ia na sexta. Não vamos poder entregar o trabalho amanhã, o professor dá-nos mais 2 ou 3 dias. E eu disse, vós tendes que entregar amanhã. Não foi isso que combinamos? Foi, mas não há mais nem mais. É amanhã. Reprovei-as. Ou melhor, dei-lhes uma oportunidade de elas saberem respeitar o outro e saber combinar horários e cumpri-los. Eu sou assim. Por isso é que quando eu vim para cá e me diziam, hora baiana, hora vai com uma parta. Se eu marco para as 9, estou lá 5 para as 9. Não estou às 9h10, 9h05. Ai. Então já estão a ver onde eu quero chegar. É possível na universidade, é possível, porque não há uma idade para. Só que eles vêm tão viciados na porra da aula, da turma, da prova, que é difícil. Mas eu não cedo. Você não escuta os estudantes? Eu escuto, mas eu me respeito. Eu sou professor, eu sou formado em ciências da educação, porra. E se eu faço isso com criança, não vou fazer com adulto? Mas eles sempre... não me interessa. É assim. Eu assumo um horário, eu cumpro o horário. Eu assumo um período, eu assumo um período. Tão simples. Então já estão a ver que ninguém me vai convidar, porque eu sou assim. O professor não ensina o que diz, transmite aquilo que é. E toda a aprendizagem é por exemplo. Quando um pai me diz, eu não sei, meu filho, ele é tudo o contrário de mim. Não, ele é exatamente como tu. É o teu espelho, é reflexo. Não tens que te lamentar. Muita gente me dizia, ficamos espantados como é que as crianças da ponte falam baixinho, musiquinha de fundo, ninguém grita, e os professores levantam o braço quando querem falar, assim, claro, quando eu quero falar, levanto o braço. Os professores também, claro. Então, quando eu vou para uma escola e estava a fila para o refeitório, fila, onde é que já se viu? Fila para quê? Bom, e eu pus-me cá atrás. E vem um jovem, o professor vai lá para a frente. Não. Os professores vão lá para a frente. Dizem, não, por ser professor é que eu não vou lá para a frente. Era só que me faltava. Furar a fila? Não. Que exemplo é que eu dou? Meus amores, isto é assim, fia fino. Eu sou uma peste. Por isso. E tenho muito orgulho do meu filho professor. Do pai galinha. E da minha neta Alice. Vocês leram um livrinho que eu escrevi? Para Alice com Amor. Alguém leu? Não? Sim, a Nilda. Essa Alice, que eu escrevi o livro em 2001, quando ela nasceu, está com 18 anos, está em psicologia, é a melhor aluna de tudo, é uma coisa assim do outro mundo.
E ela está a trabalhar agora num projeto com a neta do Paulo Freire, com a Sofia Freire, a Sofia Dobor, que é filha da Fátima Freire, da minha amiga. Como vêem, eu sou um privilegiado. Netos, filhos, é uma coisa assim. Eu costumo dizer que eu, quando for grande, quero ser como a minha neta. Porque os mais novos sabem mais que os mais velhos. Sabiam disso? Eu penso que os mais velhos sabem. Um dia uma criança perguntou ao pai: papai, é verdade que os mais velhos sabem mais que os mais novos? E o pai disse: com certeza, meu filho. Teu avô sabia mais do que eu sei mais do que tu. Os mais velhos sabem mais que os mais novos. Então diz-me lá, papai, quem foi que inventou a máquina a vapor? Foi o Watt ou foi o pai do Watt? Pronto. Claro que não foi o pai, não é? Ora bem, meus amigos, minhas amigas, ouvi dizer que havia 3 perguntas, ouvi uma pergunta, hoje já estou muito cansadas, são 20 horas e 12 minutos, mas se quiseres fazer as outras 2, fazei assim, as 2 juntinhas, vá lá. Interceder mais um pouco, professor. Nós aprendemos sim com os nossos alunos, com as nossas crianças. Bom, agora Francinésio Couto, que quer fazer a pergunta ao senhor. Professor, primeiro é um prazer falar com o senhor e com todo mundo aí. E a pergunta que eu queria fazer tem a ver com a fala do Rubem Alves, até no livro dele, que ele cita os mestres zens, que é uma das partes mais interessantes que eu acho. E ele fala que eles ensinavam a desaprender, né? Então, e que eles usavam os artifícios, né, que eram os koans ali, que eram as rasteiras, e que ele teve um desses koan quando ele esteve na ponte, então ele desaprendeu. Então isso quando eu e creio que muita gente que está aqui, a gente tem contato com essa teoria, com a questão da ponte, a gente tem isso, a gente meio que desaprende tudo e fica... para aprender coisa nova, a gente passa a ver com os olhos de criança, né, igual o Rubem Alves fala. Então, a minha pergunta é o seguinte, por que a gente... O porquê que todo mundo tem eu e muita gente tem essa situação quando conhece a ponte, quando conhece o âncora e tal, mas por que o senhor sempre fala disso e muitas vezes as pessoas não põem isso em prática? Igual o senhor mesmo já citou algumas vezes, o senhor vai numa palestra, o senhor acaba de falar, depois vem um outro palestrante, fala da aula e fala de tudo. E por que essa dificuldade? E dentro disso eu queria saber, o senhor acha que isso tem a ver com a gente ter uma facilidade em querer só modelos prontos? A gente não vê a ponte ou o âncora, por exemplo, como uma ideia, e a gente sempre querer ver como modelo, em que a gente só pega as situações e encaixa dentro daquele modelo? Tá, obrigado e desculpa aí estender a pergunta. Eu tive o privilégio de conviver com o Rubem, né? E acompanhei-o nos últimos dias de vida também. Eu fui viver para Campinas porque ele morava lá no Campo e aprendi imenso com aquele homem. E, efetivamente, ele, quando chegou à ponte, ninguém conhecia aquele homem. Ele não era conhecido na Europa, naquela época. Era mais uma visita. E recordo-me dele vir com um amigo meu, que também já faleceu, e dizer, está o diretor e tal. Só que lá não há diretor, né? Aliás, uma vez eu ouvi a Emília Cipriano, devem ouvir falar da Emília, é uma grande amiga. Ela dizia que quando foi à ponte, no princípio da década de 1990, ela perguntou, onde é o gabinete do diretor? E uma criança disse, não há gabinete de diretor. Não. E onde é que está o diretor? E a criança disse, não há diretor. Como não há diretor? Não, então já sei o que você quer. Quer saber onde está o diretor? É com as crianças. Onde é que ele devia estar? Diz ela, veio assim uma bufatada assim, não? Tão simples. Acontece que o Rubem entrou e eu vinha a passar uma criancinha, eu me esqueço o nome dela, e eu disse, olha, podes ir com este senhor? E o que é que a criança disse? O senhor é professor? Eu sou professor universitário. Então, olha, esqueça tudo o que sabe e venha comigo que eu vou falar. Esqueça tudo o que sabe. Porque quando a gente fala que há 4 pilares da educação, há mais 3. Nos professores tem que haver mais 3 pilares.
Ao pilar do aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer, aprender a conhecer. Ao pilar do aprender a desobedecer. Desobedecer aos regulamentos das secretarias, que dizem que tem de haver aula, que tem de haver turma, que tem de haver uma regra, uma parte. Desobedecer. Fundamentando na lei e na ciência. Depois, desaprender. Partir daquilo que fizeram de nós para fazer algo com aquilo que fizeram de nós, como diria o Sartre. E terceiro, desaparecer. Não criar dependência em ninguém. São 3 Ds para além dos 4 pilares. Quando ele chegou lá e foi, naquela época, a ponte tinha milhares de visitantes. Ele foi lá em 2000, exatamente, dia 23 de abril de 2000. Dia 20 de abril de 2000. Pouco antes da celebração dos 500 anos do achamento do Brasil, da Caravela. E ele estava lá com uma criança e eu achei estranho, porque aquele homem era diferente de outras visitas. As visitas chegavam, estavam 1 hora, 2 e iam embora. Levavam umas recordações, às vezes furtavam planejamentos às crianças, furtavam coisas que estavam na parede, uma coisa louca, atendiam telefones, aqueles primeiros celulares dentro da sala de aula, eu ficava louco com aquilo. Bom, adiante. O Ruben não. Ao fim da manhã eu ainda estava lá. Eu sou estrábico, e então pus-me com o meu olho direito distraído e a esquerda olhar para ele. E ele com uma criança, e o meu ouvido direito, que é o melhor de todos, ouvir o que eles estavam a dizer. E aconteceu isto, o desaprender, né? Para aprender. Ele perguntou à criança, o que é que tu estás a fazer? Ela, estou a fazer o Alzheimer. Como é que se chama? Um documento que pomos em palavras mais simples, palavras que são difíceis. Estão mesmo com Alzheimer. Bom, ela estava a fazer uma lista de palavras difíceis e à frente punha em palavras mais fáceis de entender. Olha que coisa, não me lembro do nome do documento, que coisa horrorosa. Adiante. É muito triste ser velho, digo. A gente passa por situações. Às vezes nas conversas eu falava, dizia a situação, mas não me lembrava quem era o autor. Era uma festa, começava a rir, pronto, aí depois vamos lá. Então ela perguntou, ela disse que estava a fazer, e ele disse, mas porquê? Porque nós estamos a estudar a carta do Pero Vaz de Caminha, sabe? Daqui por alguns dias é a celebração dos 500 anos, pois. E é que tem aqui palavras em latim deturpado. E ele olhou para ela, latim deturpado. Sim, eu vou explicar o que é o latim deturpado. Olha, por exemplo, olha, e é que há aqui crianças que são mais novas do que eu e se lerem estas palavras não vão entender. Então, a gente faz aqui um documento para pôr à frente de maneira mais simples para eles poderem entender a carta do Pero Vaz de Caminha. O Ruben olhou para ela e disse, então, foi uma professora que te mandou? Ela olhou para ele e disse, não, fui eu que quis para ajudar os meus colegas. Fui eu que quis para ajudar os meus colegas. O grande princípio da aprendizagem do Bruno, ela tem de ser socializadora. Não é? Ser integradora, diversificada, ativa, socializadora, significativa. O Ruben olhou para aquilo, aproximou-se da janela, tirou os óculos, enxugou as lágrimas, emocionou-se. Quando um homem chora, ele fica em primeiro lugar no meu ranking. Aproximei-me dele. E durante aquela tarde, o que ele desaprendeu para aprender, claro que depois deu mau resultado. Ele voltou para a Unicamp e criaram problemas sérios, porque ele, a partir dali, ele só falava da ponte. Fez o livro, não é? E tudo mais, só falava da ponte, porque a última entrevista que ele deu na televisão, já bem gasto, voltou a falar na ponte, porque ele percebeu que teria de ressuscitar a criança grande que ele tinha dentro de si, que é aquela que faz perguntas. Não é aquela que dá respostas sem ouvir perguntas, é aquela que faz perguntas. Mamãe, porque é que o céu é azul? Mamãe, de onde vêm os bebés? Então, para reaprender é preciso desaprender. É um processo lento, gradual, doloroso. A gente tem de pôr de parte muita coisa que é nossa. E nem toda a gente está para isso. Então ele tinha por referência Nietzsche,
Friedrich Nietzsche e os monges Zen. Eu não quero extrapolar. Perguntas. A última, vá lá. Olha, eu vou deixar aqui o meu e-mail. Deixei aí o meu e-mail, já viram? Está aí no chat. Ao lado direito tem o chat. Eu deixei aí o meu e-mail e deixei também o nome de um site onde eu publico todos os dias uma cartinha. São cartinhas venenosas. Vale a pena ler. Leiam as cartinhas que vale a pena. Chama-se Cartas, Histórias do Tempo da Velha Escola. É uma por dia, desde que começou a pandemia. Já vai em 140. E, portanto, podem ler, se quiserem os livrinhos em PDF, mandam-me um e-mail, eu mando. Se quiserem participar na formação, mandam-me um e-mail que põe-nos em contato com o povo que trata disso. Vai começar agora em julho. E a última pergunta é? Professor, então vamos para a última pergunta. Priscila Oliveira, tem a voz. Boa noite. Priscila, tu tens outro aparelho junto a esse? Sim, acabei de desligar, professor, peço desculpas. Não. Bom, eu sou a ex-aluna da UENG e ano passado estive em Portugal, no âmbito do meu trabalho de mestrado, e pude visitar uma escola de educação básica, juntamente com cursos de licenciatura que funcionam lá. E o que eu pude perceber é que acontece a mesma coisa aqui no Brasil. Os professores novos, nós que estamos acabando de sair das licenciaturas, nós temos um pouco de dificuldade de colocar ideias novas, de trazer inovações para dentro da sala de aula. Encontramos muita resistência dos professores que ainda estão, que estão em exercício há mais tempo, né? E eu queria que o senhor nos desse uma dica, tanto para não desistirmos, de continuarmos insistindo, e também para que esses professores cedam, vamos dizer assim, a essas novas necessidades que nós estamos enfrentando cada vez mais, né? Essa pandemia é um exemplo do que estamos vendo. Precisamos mudar, como o senhor bem disse, precisamos pensar a educação de outra forma, como instrumento de mudança e não só como uma obrigação constitucional. E eu queria que o senhor nos desse uma dica, nós que estamos, né, eu tenho 10 anos de formada esse ano e a gente vai ficando meio cansado, meio triste, às vezes encaramos situações em que, como o senhor mesmo falou, de burocracia e a gente vai ficando desmotivado, né? Não podemos, porque os nossos alunos não merecem isso. E eu queria que o senhor, com tanta experiência, nos dissesse como não desistir. Muito obrigada. Então, Priscila, em primeiro lugar, não há inovação em sala de aula. Sala de aula e inovação são inconciliáveis. Não há. Uma inovação, para ser inovação, tem que ser inédita, tem que ser replicável, instituinte, tem que ser útil, tem que ser sustentável, e sustentável não é. Mas há um tempo atrás pediram para fazer um prefácio, todos os dias eu faço prefácio, agora é uma coisa horrorosa, mas pronto. Pediram para um livro chamado A Arte da Aula. Eu recomendo, acho que é de Senac a edição. A Arte da Aula. A Arte da Aula é um conjunto de depoimentos de professores universitários jubilados. Por exemplo, Renato Giannini, que foi ministro, é um deles. Mas tem, talvez, alguns dos melhores professores universitários com mais de 60, 70 anos. E eles escreveram e pediram para fazer um prefácio. E eu fiz um prefácio de elogio desses professores. Eles marcaram uma época. Nós temos que os entender na sua época. O que eu não posso entender é que um professor com menos de 60 anos, ou 50, faça aquilo que eles fizeram, que foi dar as suas aulas. Eles eram mestres, eram eloquentes, eram mestres na oratória. Eu adorava ouvi-los, mas foi uma época. Hoje, o que é preciso para quem tem a idade que tu tens, talvez uns 30 anos, é não mudar sozinho. É convidar os mais velhos e os mais novos para constituir núcleos de projeto.
núcleos de projeto. Porque se vós constituís esses núcleos de projeto, e há núcleos de projeto que são constituídos por um professor, um pai e uma faxineira, por exemplo. Fazendo esses núcleos de projeto, pegar no projeto político-pedagógico das escolas, ver quais são os valores que lá estão, reunir com os pais e a comunidade e ver quais são os valores que ali estão, fazer um mapeamento do potencial educativo, dos saberes populares, tudo isso, e das necessidades daquela população, para que o projeto seja menos político, ou seja, ao serviço da polis. Depois, fazer uma carta de princípios, um enunciado que defina um perfil de profissional. E depois, se quiseres participar da formação, tu verás o que acontece. Com 30 anos, eu já tinha passado a ponte, já estava noutra. Tive muita sorte. Mas há quem não tenha. O meu filho, André, tem agora 44 anos. 44. É professor há 23 anos. Só agora vai conseguir fazer o que é preciso. Deixar de dar aula. Só agora. Claro que eu não insistia com ele, porque uma árvore não cresce à sombra de outra árvore. E ele era um bom professor de dar aula, por isso é que agora é fácil para ele mudar. Os melhores professores a dar aula são os que mais facilmente mudam para aquilo que é preciso. Então, o que é preciso? Quando alguém da tua idade me diz, mas como é que eu posso se eu só sei dar aula? Eu digo, dando aula. Mas como é que eu vou ensinar os alunos a fazer portfólios digitais? Eu digo, dando aula. Mas você dá aula? Eu não. Vem dar aula comigo, vou. Eu passo a minha vida dando aula às pessoas. No mês e meio, deixam de dar aula. E se salvam. E se salvam. Porque se continuarem a dar aula, que Deus nos perdoe. Não? Então, tu que tens 30, como quem tem 40, como eu que tenho 70, eu continuo a aprender. Quando eu descobri, há 40 e tal anos, há perto de 50 anos, que dando aula eu não ensinava, tomei a decisão ética de mudar. É o que tu tens de fazer. Agora, nunca sozinha. Cuidado, hein? Nunca sozinha. Um dia que a gente se encontra aí, eu contar-vos-ei a história em que eu quase fui assassinado. Porque trabalhava sozinho, era um professor extraordinário, não? Por pouco. Então, para além de que fui muito prejudicado enquanto estive sozinho, não é? Professor sozinho em sala de aula é a tia. Sabem que é a tia? Paulo Freire escreveu um livro sobre isso. Professor assim, tia não. Porque tia, a origem etimológica, ou melhor, a origem da palavra vem da etologia. Tia é uma macaca que não pode ter filhos, porque tem de cuidar dos filhos dos macacos que morrem. Então, primeira questão, nunca sozinha. Segundo, apoio, formação. E isso posso garantir. Num mês e meio, tu deixas de dar aula para fazer aprendizagem. E depois de fazer aprendizagem, podes dar o salto para o paradigma da comunicação. Porque é inacreditável como é que esta escola, que é 1.0, ela é igual ao século XIX. Agora tem computadores, tem outras coisinhas, mas é igual ao século XIX. Já passamos por uma revolução industrial 2.0, por uma de 3.0, estamos na de 4.0, entrar na 5.0 e a escola continua 1.0. E é o genocídio educacional. Portanto, eu penso que ao fazer essa pergunta, tu me dizes que estás na disposição de mudar. Que, aliás, quem me escutou até agora, das duas uma, ou vai mudar, ou fica dizendo um chato, uma peste, um palema, até para dizer que uma aula não ensina, que uma prova não prova, não é que já se viu e tal. Pronto, estou brincando. Eu os tenho em grande consideração. É isso, Priscila. Tens aí o meu e-mail? Eu deixei ficar aí. Está aí no chat, é só procurar. jpacheco.1950. E tem a Ecohabitar, que é o site das cartinhas. Fico à espera dos vossos contactos. Mandem-nos os livrinhos e se quiserem participar do projeto de formação, encaminho-vos para as pessoas que estão organizadas. Vale a pena, e se eu digo que vale a pena, perdoai a jactância, a arrogância, é porque já fiz. Portanto,
Namastê, gratidão, até breve. Professor, eu como professora da UENG, venho agradecer ao senhor essa roda de conversa. É um prazer que não tem como descrever. Tenho também muitos anos já de escola, de professora, e a gente só aprende. Eu concordo com o senhor. A gente tem que estar aberto à aprendizagem, aprender com nossos colegas, aprender com os nossos alunos, aprender com nossos filhos, porque isso é muito importante. Nós, o UENG Barbacena, agradecemos ao senhor por essa oportunidade única e esperamos o senhor, depois dessa pandemia, que o senhor nos venha dar um abraço e que nós podemos também abraçar ao senhor. Vai ser um prazer tê-lo aqui conosco, na nossa querida unidade. Muito obrigada. Agradeço por todos que estão nessa sala. Também, porque eu tenho muita gente amiga em Barbacena. Portanto, fiquei em paz. Boa sorte. Perdoai se eu disse alguma coisa que vos tivesse afetado, mas não foi essa a intenção. Fico à espera dos vossos contactos por e-mail e as cartinhas lá estarão na Ecohabitária. Uma boa noite para todos e para todas. Bom, tchau. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite, professor. Boa noite a todos da sala. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. Então, nós encerramos a roda de conversa, né? Mas não encerramos a semana ainda, né? Amanhã temos mais roda, durante a semana toda, na sexta-feira com o professor Akari, né, lá da Universidade de Genebra, e só ressaltando, este é um evento realizado pelo CA de Pedagogia da UENG Barbacena, né, com apoio aí dos professores, e é um prazer estar com vocês essa semana toda. Boa noite e até amanhã. Fiquem atentos às caixas de e-mails que vamos começar a enviar informações sobre os minicursos, ok? Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.